Por que não começar a falar de projeto, não falar de apresentar do zero zero, como funciona uma rede coletora, né? E a ideia foi, vamos fazer tudo ao contrário. Vamos começar a falar de erro, porque você aprender com o erro dos outros é mais barato. Barato, eu digo, não é nem financeiramente, também, mas é principalmente questão de tempo. Assim, tempo é dinheiro nesse mercado, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com algumas coisas aí que a gente tem que fazer no projeto. Tem erros que acontecem, natural, igual eu venho falando em alguns vídeos, só que tem erros que são inadmissíveis. Então a gente não pode errar, ter o erro conceitual. Erro conceitual é o quê? Que você tem uma interpretação errônea de uma norma, uma interpretação errônea de algum conceito que a companhia de saneamento pede. Então, assim, é inadmissível, tá? Então, quem está falando com vocês aqui é o engenheiro Samuel Brilhante. Eu projeto todo dia, vivo de projeto. Meu escritório é para projetos de saneamento, infraestrutura, enfim. Faço bastante redes de água, redes de esgoto. E, e eu vou falar um pouquinho do meu dia a dia, tá? Não estou inventando nada aqui, não é nada da minha cabeça, não. Isso aqui é experiência do dia a dia, coisas que acontecem, que eu sei que acontece com quem está começando. Às vezes você não tem tanta experiência assim, a gente pode errar. Ninguém está livre de cometer erros, mas tem alguns que são, mas não deve acontecer num projeto, que é o básico do básico, que são os erros conceituais. Então aqui que acontece? Esses dias, e até com certa recorrência, vem chegando alguns projetos de pessoas que não conseguem aprovar em determinadas concessionárias. Sabesp é uma delas, aqui na região de Campinas, é uma das mais não é complicadas, mas é que o nível técnico é muito alto. Então, assim, o seu nível de exigência ele vai ser maior. E esses caras não conseguem aprovar o projeto. Daí não são os projetistas que me procuram. Daí vem o cliente que contratou esse projetista, vem meio desesperado. Por quê? Ele mandou o projeto para análise primeira vez, veio o Comunix segunda vez, outro Comunix terceira, e tempo é dinheiro. Então são erros conceituais assim que a gente não pode cometer de forma nenhuma no nosso projeto. Você tem que ter aquilo ali na mão, não pode mandar esses erros assim, porque assim, chega a beirar o absurdo, entende? Assim, você vendendo um projetos de saneamento são projetos relativamente caros que pagam bem para o projetista. Então assim, são coisas que você não pode de forma nenhuma deixar acontecer no seu projeto. Tá? Ah, Samuel, vai estar livre de acontecer sempre? Não. Mas eu pontuei alguns aqui que eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Então, aqui a ideia é mostrar para vocês para que lado vocês têm que olhar na hora da execução de um projeto, tá? E aqui nesse canal o que acontece? Eu mostro assim na prática o que você pode fazer de projeto, o que tem na rede coletora, as coisas que aprovam numa rede de esgoto, entendeu? E que automaticamente vai acelerar o seu processo de faturar mais com projetos de rede de esgoto, rede de saneamento, né? Eu faturo, eu ganho muito bem, não posso reclamar. O que acontece? Eu olho assim pro lado, vejo a turma que formou comigo na mesma época, tem um gap aí, não só financeiro, mas técnico mesmo, que eu consegui entrar no mercado ganhando bem, estou criando um nome ainda, apesar de ter uma base bem sólida. E olho pro lado assim, tem uma turma que meio que se perdeu dentro do que é normal. Que vamos fazer, ficar falando, mexer com obra residencial, instalação predial, vamos para obra. Então, assim, aqui no canal eu mostro para você que você pode entrar no mercado de saneamento. É uma porta assim gigantesca que está aberta, está rodando muito dinheiro. Então, não vou ficar trazendo teoria de faculdade, vez ou outra vai ter que trazer teoria, porque engenheiro sem teoria, sem conta, não é engenheiro, né? E só que daí a gente vai tentar fugir um pouquinho aí só dessa teoria, sem ficar enrolando, tentar trazer prática dia a dia aí de projeto, que eu acho que é muito importante. Na faculdade eles vai te ensinar a calcular, enfim, toda a teoria. Teoria você encontra em qualquer livro. Só que daí isso não garante uma aprovação, não garante você um processo assim
facilitado, não é facilitado, mas é um caminho mais coerente para você aprovar o seu projeto, tá bom? E aqui é o dia a dia que vai te ensinar a faturar alto com esse tipo de projeto, tá? Como eu já disse, eu sou projetista de rede de esgoto, saneamento, eu vivo disso todo dia, eu aprovo o projeto. Então, assim, eu tenho uma pilha de projetos aí aprovados, todo dia sai uma aprovação, tenho reunião com o cliente, enfim. É um mercado assim que você consegue faturar realmente muito bem, tá bom? Então eu entrego o que? Eu pego o projeto, eu aprovo ele lá na concessionária, vai para o cliente de volta, daí ele consegue executar a obra. Então tenho muitas obras em andamento também, São Paulo afora, até fora do estado. E eu tento não ser acadêmico, eu não sou professor acadêmico, mas eu tento fugir dessa linha acadêmica. Eu quero mostrar aí o meu dia a dia de fato, que tá na trincheira, como que tá fazendo o projeto, tá bom? Então vamos parar de enrolar. Eu separei aqui 4 erros conceituais, era para ser 3, o pessoal aqui do apoio vai brigar comigo, mas acabou virando 4. E eu vou mostrar para você de um Comunix real, que veio da uma concessionária da Sabesp, né, que é a maior de São Paulo aqui, que estava travando mesmo a aprovação dos meus clientes. Eu vou mostrar como que você resolve. E a maioria das pessoas, assim, a maioria dos engenheiros, muitas vezes nem sabe que está cometendo esse tipo de erro, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente contextualizar o que é um erro conceitual, né? Então, antes de entrar no erro, eu vou te explicar exatamente o que é. É que, assim, existe uma diferença entre o cálculo, estar certo ou não, e o erro conceitual. O erro de cálculo, você vai ralar uma fórmula, errou uma vazão. Vazão também é erro conceitual, não pode errar. Mas você errou lá na continha na hora de determinar a vazão de cálculo para o seu projeto. Esqueceu não, mas calculou mal uma declividade, erro na vazão. Diâmetro, pô, você não pode errar também, mas acontece, entendeu? Na hora de você usar um software ali, alguma coisa, você acaba digitando errado. Só que o erro conceitual é quando você está mostrando para o analista ali que, cara, você não entendeu a norma. Tá errado, você interpretou mal, você não entendeu o que de fato a norma te pede para fazer em relação àquele determinado projeto. Nessa situação aqui em redes de esgoto, tá bom? E então, quando você não sabe a lógica da rede, você não sabe o porquê das coisas, esse tipo de erro assim, ele vai acabar queimando sua reputação, ele vai atrapalhar o seu faturamento, porque o que acontece? Quando você trava um projeto, principalmente projetos de grande porte, que são loteamentos, por exemplo, obras verticais, a gente, assim, grande porte não entenda extensão de redes, entenda grande porte que é um empreendimento que vai ter muita gente, muitas unidades habitacionais. Qualquer prédio, assim, se fazer uma torre aqui hoje tem 100 apartamentos, pensa, 100 casas é pouco. Não é, é bastante coisa, vai bastante água, produz bastante efluente. Então, assim, já é tratado como um projeto de grande porte. Então, é onde que a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de projetar, tomar cuidado com essas operações. Ontem eu estava com uma reunião com um cliente novo, ele está vindo aqui para a região, e o que acontece? Ele caiu nessa cilada, estava com um projetista lá e tal, a obra já está correndo, e muitas vezes em obra vertical, principalmente, então assim, uma construtora ele trabalha com financiamento da Caixa. Então ele pega dinheiro da Caixa para poder injetar na obra. Quando ele faz isso, ele tem as medições. E as obras de saneamento entram nessas medições. E assim, talvez ele vai gastar 50, 100 mil reais nessa obra, depende o que a companhia solicitar ali. E nesse caso específico, ele falou, Samuel, ó, eu tenho que executar 50 metros de rede, não conseguiram aprovar meu projeto, e eu preciso uma aprovação aí dentro dos próximos 30 dias, senão vai travar meu caixa, porque eu não vou conseguir fazer medição com a caixa, não consigo executar a obra, vai travar lá, porque não saiu a aprovação do meu projeto, e, e só essa medição, no caso ali a rede de água e esgoto, a rede total não dá 100 metros, de tão pequena que é. Só que daí ele consegue faturar junto da caixa coisa de 800 mil reais. Então, assim, a caixa vai pagar uma medição para ele de 100 mil reais, 800 mil reais, aliás, por causa de 100 metros de rede. Só que daí ele tem que ter o projeto aprovado para ele conseguir executar e entrar esse dinheiro no caixa da construtora, para conseguir dar andamento na obra, entende? Então, assim, para você ver a importância de você conseguir uma boa aprovação, fazer um bom projeto, porque daí você
vai conseguir agilizar até o lado do seu cliente. Agora, eu aprovo o projeto dele, imagina se o cliente vai voltar feliz comigo. Agora, todos os empreendimentos que ele for fazer, ele vai me procurar automaticamente, tá bom? Então, quando eu trouxe esses erros conceituais, é exatamente para você aprender com o erro dos outros. Então, para você não pagar todo esse processo, porque daí tem desgaste, além dos atrasos de obra, atraso financeiro para o cliente, entende? Então, assim, já aconteceu do próprio analista das companhias de saneamento me ligar. Atualmente, eu recebo muita indicação do próprio analista, fala, ó, o cliente chega lá desesperado nessas situações de 3, 4 reprovações, ele me liga, viu, ó, você consegue atender esse cara? Ajuda lá, porque tá complicado. O projetista está fazendo muitos projetos ruins e sempre volta igual, tá bom? Então, agora vamos parar de enrolação aqui e vamos tocar direto para os erros, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Então, vamos lá. No primeiro erro aqui, eu vou seguir essa ordem aqui, que já está na nossa tela. O erro aqui, isso aqui já é parte de um Comunix, um Comunix real aí que a companhia emitiu para o nosso cliente. Não é esse projeto exatamente, mas a gente está na linha aí de produção, tá bom? Então, já dá para perceber que o Comunix é bem extenso. Eu acho que aí tem mais de 30 erros, salvo engano. Eu separei alguns principais, assim, que mistura. Aí no Comunix às vezes vem nota técnica, alguns são exigências. Daí o relatório final do Comunix foi exigência técnica. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo aí com o áudio? Nos pontos onde ocorrer mudança de diâmetro nas tubulações, devem ser niveladas as diretrizes superiores do tubo. Então, o que acontece muitas vezes? A gente está projetando uma rede de esgoto e predominantemente em condomínios deve depender do diâmetro mínimo da companhia de saneamento. Na companhia de saneamento, aqui no caso Sabesp em São Paulo, o diâmetro mínimo é 150 milímetros. Assim, sem medo de errar, a gente vai fazer 90% da rede vai ser no diâmetro mínimo. Salvo engano, alguns pontos assim, extremamente desfavoráveis da rede. Então, onde que entra as sacadinhas? Por exemplo, eu estou vindo com um tubo de 150 milímetros, daí ele vem. Chega um ponto que hidraulicamente você é obrigado a subir o diâmetro. Talvez está excedendo a lâmina máxima, questões de velocidade, tensão trativa, enfim. Começa a entrar um pouquinho mais na hidráulica. E você tem que aumentar para 200, daí já é o próximo diâmetro. Tá? Daí quando você vai fazer, automaticamente você tem aqui um de 150 e aqui um de 200, um pouquinho maior. E na hora de você fazer essa transição, você não pode pegar o mesmo alinhamento da geratriz inferior aqui e sair. Por quê? Porque senão você vai criar um remanso dentro da tubulação. Então, seu fluido vai vir num diâmetro menor, que já está com a lâmina alta dentro da tubulação, e vai passar por um tubo de seção maior. E o que acontece? Pode criar uma situação de remanso dentro da tubulação. Então, daí já começa a ter problemas hidráulicos, daí obrigatoriamente você vai ter que fazer essa verificação de remanso. Então, quando você faz esse alinhamento pela geratriz superior, então automaticamente você vai criar um pequeno degrau. Então, tá vindo um fluxo linear, daí ele vai descer esse degrauzinho e ele vai seguir o fluxo naturalmente. Ele não vai criar aquele remanso hidráulico que a gente acha em muito livro pela literatura. Então, assim, é um cuidado simples, extremamente simples, só que é o tipo de coisa que trava o seu projeto. Chega lá para o analista, ele abre um perfil de uma rede coletora e vê essa situação em específico, ele vai canetar. Então, isso é exigência técnica, é um erro conceitual. Acontece isso muito também em rede de drenagem, é uma situação bem clássica. Talvez esteja mais familiarizado aí com projetos de drenagem. Mas nessa situação específica da rede coletora, você também tem que atender essa situação para evitar o remanso dentro da tubulação, fugir até dessa verificação hidráulica, que vai virar um transtorno a mais.
Mesmo você verificando o remanso hidráulico, passa em todas as verificações, o remanso não vai criar nenhum tipo de prejuízo ali na rede, não vai criar nenhum desgaste na tubulação, um arraste a mais. Só que quem garante que operacionalmente isso vai acontecer também? Porque assim, a gente projeta a rede, a gente faz, não é achismo, mas a gente trabalha aí com basicamente estatística. Porque a gente determina o consumo, por exemplo, 200 litros por pessoa por dia, daí 80% disso volta, coisa de 160 litros aí por pessoa. Quem garante que essa pessoa vai usar os 200 litros de água no dia e vai voltar aos 160? Então, assim, é estatístico. Então, engenharia é basicamente estatística, a gente toma esse tipo de cuidado e a gente sempre pensa no pior caso. Então, a pessoa vai consumir o máximo de água possível, pode voltar 80%, ou mais, depende aí da solicitação da companhia de saneamento também. Aqui em São Paulo é 80%, né? O nosso coeficiente C de 0,8. Então é uma situação assim que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Esse foi o primeiro erro que eu trouxe aqui para você. Agora, o segundo erro, que o nosso erro número 9, profundidades acima de 3,5 metros, as tubulações devem ser em fofô, o nosso famoso ferro fundido. Aqui é um outro erro, assim, clássico, assim, padrão. Por quê? Nesse caso aqui, a companhia de saneamento exige até 3, aliás, permite até 3,5 metros tubos de PVC ocre. Então essa é a situação 1. A partir de 3,5 metros, 3,51 metros, aí você obrigatoriamente tem que trocar o material. Por quê? Por causa da resistência mecânica ali do tubo. Quando você aprofunda muito a rede, é assim, vamos partir do princípio. O ideal é você não ter redes fundas. Assim, para começar o projeto 00, tentar fazer o melhor traçado possível, acompanhando a topografia, para evitar redes profundas. Então, essa é a primeira situação que a gente tem que trabalhar. E falando do erro que você, não tenho para onde fugir, cheguei numa profundidade excessiva, acima de 3,5 metros ou mais, a gente tem que fazer o quê? Trocar de material para ferro fundido nessa situação, que é o que a companhia exige. Por quê? É assim, quando você traçou o perfil, ultrapassou os 3,5 metros, daí beleza, você já tem que sacar lá que vai precisar mudar de material. No memorial você vai ter as justificativas do porquê. Daí vamos supor, você está com 4 metros, daí você trocou o material. Vamos supor que você manteve o PVC. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser esmagado lá no fundo, porque a tensão geotécnica vai esmagar. O empuxo de terra ali, ele não tem resistência mecânica para suportar todo esse recobrimento. Vamos supor, você está com um tubo ali de 150, está com 3,5 metros, 3,40 metros de terra em cima. Então, na hora da execução, você já vai vir com a compactação ali em cima, mais o peso excessivo do solo, essa camada aí de mais de 3 metros. Seu tubo não tem resistência mecânica. E é um detalhe assim que às vezes passa batido, tá? O projetista esquece de analisar aí essas profundidades máximas que está acontecendo na rede. E é uma coisa que, se você pegar um analista bom, aqui na região, eu acho que é o nível técnico mais alto assim, que a gente trabalha, você vai ser barrado, seu projeto vai ser travado por esse tipo de erro. E de fato é um erro conceitual também. Então, assim, você tem que estar atento a esse tipo de situação. Tem hora que não tem o que fazer. Eu tenho projetos aí com redes de 4, 5 metros, só que daí eu tomo cuidado de mudar o material, que tem que tomar cuidado. É uma situação que não tem como eu fugir, porque às vezes é assim, você executar uma rede um pouco mais profunda é mais barato do que você instalar uma estação elevatória, por exemplo. Entende? Isso assim, são coisas pontuais. Não adianta você querer trabalhar toda a rede a 4, 5 metros também, que não é condizente financeiramente. Por exemplo, você pega o metro de um tubo aí de 150, hoje está na faixa de uns 70, 80 reais, não me recordo muito bem. O de ferro fundido no mesmo diâmetro vai estar para mais de 800, sem medo de errar, entende? Então, assim, tem uma discrepância financeira. Isso a gente está falando só de material.
Então a mão de obra vai ser mais cara, porque você vai ter que usar muque, guincho para poder descer essa tubulação, porque ela é muito mais pesada. Então, assim, é um erro que eu achei extremamente necessário comentar, porque ele é simples, só que acontece.